esperando agora a sua ligação ou a sua participação nas redes sociais, porque a gente vai falar sobre um assunto que vocês pedem muito. A gente vai entender um pouco mais nesse momento sobre o Alzheimer. Eu estou recebendo aqui para conversar conosco o Dr. Norton Sayeg, que é geriatra. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. É um prazer enorme estar aqui com você novamente. Prazer é nosso em recebê-lo, com certeza, doutor. A gente hoje vai focar a nossa pauta falando sobre suplementos, mas para quem não viu da outra vez que o Dr. Norton veio, tem algumas dúvidas, eu queria começar introduzindo o assunto, explicando sobre o Alzheimer. Doutor, hoje a gente avançou nos estudos no que diz respeito ao que é, por que é, como tratar o Alzheimer? Olha, infelizmente não. Veja que o último medicamento lançado para Alzheimer foi em 2003, ou seja, 17 anos sem nenhuma novidade. Então, o que em 2005, ou seja, lançado em 2003, 2005 eu não me conformava. E me associei a uma farmacêutica muito competente chamada Carolina Forlenza e falei, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer uma fórmula. Não tem maneira que a gente não possa ajudar essas pessoas, porque é um desespero, Jaqueline. As pessoas querem alguma coisa. Aí nós debruçamos sobre uma formulação, uma verdadeira alquimia, para chegar em alguma coisa que também fosse palatável, deglutível, absorvido pelo organismo e deixando o cérebro sadio. E com isso nasceu um novo suplemento. Usamos por 12 anos com resultados espetaculares. Não estou propondo aqui a cura da doença de Alzheimer, e sim o controle, a evolução e o retardamento da evolução da doença de Alzheimer que nós temos conseguido com esse suplemento. Doutor, eu quero entender já mais sobre o fato de esse suplemento, se ele pode ser usado como preventivo, se ele é para ser usado em qual momento da doença. Eu já vou, sei que vocês devem estar curiosos, ele está aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar dele. Doutor, mas ainda entendendo, já que o senhor explica para nós que tantos anos sem surgir um medicamento novo, o que te deu até, eu acredito que até foi um gatilho para o senhor falar, não, eu vou fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. A gente está pensando que tem pouco investimento, doutor, ou tem muito investimento, só que é muito difícil? Tem muito investimento. Olha, eu diria que os maiores investimentos hoje em dia são feitos em oncologia, em câncer, né? Em doenças cardiovasculares, e em terceiro está aí o Alzheimer. Quer dizer, não é que a indústria de ciência está parada. Não está procurando, mas é muito difícil. Por quê? Porque se você não sabe qual é a causa direitinho da doença, como é que você vai tratar uma coisa que você não sabe a causa? Então nós estamos ainda no começo. E todas as tentativas feitas até hoje, infelizmente, redundaram em fracasso. A não ser o nosso suplemento. Hoje, para mim, é uma data heróica, é um momento simbólico que mostra que há o que ser feito. Nunca tem aquela frase, não tem mais o que ser feito. Tem sim, sempre tem alguma coisa para ser oferecido. Eu estou abrindo aqui, inclusive, o nosso Instagram para que você possa fazer sua pergunta. Envia para nós se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, se você está passando por isso. Chegou um comentário aqui muito interessante de uma pessoa que tem uma família, uma pessoa da família dela, a tia dela tem Alzheimer. E ela contou a história, eu vou contar aqui para vocês de maneira resumida, que esse final de semana ela saiu com a tia e com a família e ela percebeu que a tia com Alzheimer parece que não está ali presente em alguns momentos. Então eles estavam numa estrada e ela ficava olhando para a janela, não participava. Doutor, os estudos, o meu avô teve Alzheimer, então eu sei bem do que ela está falando. Os estudos hoje conseguem entender o que se passa na mente da pessoa com Alzheimer nesses momentos em que parece que ela está ausente? Sim, sem dúvida nenhuma. São os momentos em que está havendo a morte das células cerebrais, os neurônios. Porque eles não morrem à toa. Eles morrem devido a fatores tóxicos, e são esses fatores tóxicos que
que nós estamos combatendo com esse suplemento um imenso sucesso. Eu não digo isso para ser vaidoso, não, mas realmente os resultados me dão muita esperança. Eu tenho pacientes com mais de 20 anos de evolução e estão bem dentro das limitações que a doença impõe a eles. Doutor, é um medicamento, é um suplemento que se pensa em usar em que momento? Quando a pessoa já tem a doença, como prevenção da doença, qual que é a ideia? Olha, a ideia é que se use a partir dos 14 anos de idade. Porque vestibulando, por exemplo, eu vejo que eu tenho um filho na fase de vestibular e o que eles têm que estudar é uma coisa impressionante. Então, o que faz o suplemento? Ele deixa o cérebro sadio, as células cerebrais o mais nutridas possível, no sentido de dar maior qualidade de vida à sua evolução intelectual, né? Então, isso que faz essas ausências, aí são as mortes de células cerebrais. Que doença de Alzheimer nada tem a ver com circulação. É coisa de velhinho esclerosado, isso é coisa do passado, nem se usa mais isso. É porque havia, acho que, um senso comum de misturar esclerose com Alzheimer. Até ontem a gente falou sobre Parkinson e parece que a gente colocava tudo no mesmo bolo e achava que as doenças se misturavam. Isso não é verdade, né, doutor? Não, isso não é verdade. Doutor, uma pessoa que tenha um familiar com Alzheimer tem mais propensão a ter Alzheimer? A gente já conclui se isso é verdade? 4 vezes mais. Ou mais. Porque existem, na realidade, 2 tipos de doença de Alzheimer. Uma que é altamente hereditária, ou seja, ela passa de pai para filho, de filho para tia, de tia para mãe, de mãe para avó. Realmente ela é muito hereditária, mas felizmente é a minoria. Mas o outro componente, que é o ligado à idade, ele também tem o seu fator hereditário. Então, esse suplemento é feito também para a prevenção da doença de Alzheimer. Quem tem um parente consanguíneo com a doença de Alzheimer, se fosse eu, e é o meu caso, eu tomaria como tomo e toda a minha família estamos usando esse suplemento. De que propriedades a gente está falando, doutor? A gente está falando basicamente no ômega 3 e na vitamina E, que é o que a ciência, que os grandes congressos comprovam e o que a ciência hoje em dia aceita. O resto são componentes, nutrientes que nós sabemos que deixam o cérebro mais ativo. Então existe aí o complexo B, a vitamina C, a vitamina D, e tem um componente que nós colocamos que é um pulo do gato, que é o triptofano, que lhe dá uma sensação de bem-estar muito grande, combatendo o estresse e levemente a depressão. Não é um calmante, mas as pessoas se sentem muito bem tomando esse tipo de componente. Doutor, quando a gente pensa na ativação e deixar o cérebro ativo, a gente já ouviu falar de situações que tecnicamente podem ajudar. A gente está falando aqui dos suplementos, mas, por exemplo, fazer palavras cruzadas, trocar o relógio da mão em que você está acostumado. Parece que várias pequenas ações podem nos ajudar. Isso é verdade? É verdade. Veja que todo mundo está acostumado a ir para academia fazer ginástica. Vai treinar o quê? O corpo, o braço, a barriga, a perna, etc. e tal. Mas ninguém pensa em treinar o cérebro. O cérebro também é treinável. Então, quando existe uma tendência familiar muito forte, é feita uma consulta no sentido de ver o que a pessoa gosta, porque não adianta nada você prescrever uma coisa que ela não gosta. E aí discutir, negociar com a pessoa. Por exemplo, aprender um novo idioma. Um idioma que você sempre teve vontade de aprender. Fala assim, como eu gostaria de falar italiano. Chegou o seu momento.
seu momento de treinar o seu cérebro em outras áreas. Tocar um novo instrumento. Tocar um instrumento. Quantas pessoas... Ai, que vontade que eu tinha de tocar violão. Tinha não, tem, está no momento. Verdade. Né? E esse é o grande momento para que a gente desenvolva uma mente mais sadia e mais saudável. Doutor, uma pessoa já com Alzheimer, um Alzheimer ali diagnosticado no começo, Sim. pode também tentar aprender uma nova língua, um novo instrumento? Sem dúvida nenhuma. Este é um coadjuvante do tratamento da doença de Alzheimer. Fora os medicamentos normais que já estão aprovados pelas autoridades sanitárias, hoje em dia é imperativo que as pessoas utilizem o suplemento no sentido de ajudar, colaborar na evolução da doença, não deixando que a pessoa passe para estágios cada vez piores e que são tristes, muito indignos. Muito. A morte por Alzheimer é muito indigna. Eu digo porque eu vi o que meu avô passou, o que a minha avó passou, e como foi importante, chega um momento em que você tem que ter um cuidador. Eu lembro da minha avó querendo ser super heroína, cuidar, mas chega uma hora que não tem como, porque a demanda exige uma ajuda a mais. Então, além da minha avó, a minha mãe e o meu tio sempre auxiliavam, iam em um horário. Chegou uma hora que tinha que ter uma cuidadora também, porque a pessoa passa a depender exclusivamente de alguém, né? O amor só não é suficiente. Infelizmente, tem que ter técnica também. E isso nós oferecemos hoje em dia. Pra você ter uma ideia, antigamente, antes da gente ter todo esse aparato que a gente tem hoje em dia, para oferecer para os pacientes, esses pacientes morriam em média 5 anos após o diagnóstico. Hoje em dia eu tenho pacientes com 20 anos de idade, com as suas limitações, eu não vou dizer que não. Ele é repetitivo, se ela deixa queimar a comida no fogo, mas desde que tenha supervisão e orientação, são pacientes que têm uma qualidade de vida não só para eles mesmos, mas também para quem cuida, que é quem adoece junto com a doença. Isso é verdade, que geralmente é um companheiro que tem a mesma faixa etária, né? Que também exatamente. Tem que cuidar da saúde, também tem que cuidar de si. E uma coisa importante que eu queria saber, doutor, quero te perguntar sobre o ômega 3. Eu lembro, por exemplo, que quando eu estava grávida, a minha médica me falou, e eu já sabia, mas ela conversou comigo, sobre estudos que diziam que a mulher gestante que utiliza ômega 3 tem mais chances de ter filhos mais inteligentes. Quando a gente fala sobre o ômega 3, ele age direto no cérebro, é isso? Direto no cérebro. Ele age no corpo inteiro, na realidade. Né? Você lembra que do óleo do fígado de bacalhau, você... Eu sou da época que tomava isso aí com colher, doutor. Você tomava? A minha mãe não brigava, era ruim. Ela tinha acho que era não sei se era escuro, eu me lembro de um vidro, eu acho que era, não é assim, Kikinho? O nosso câmera ali tá falando. Marrom, era ruim o negócio, ela punha assim e falava, precisa tomar. Doutor, me obrigava. Mas tava certa ela, era o que tinha pra época, né? Em termos, a gente não estudou o ômega 3 desse composto, mas é mais ou menos nesse sentido. O peixe é um nutriente de primeiríssima qualidade. As nutricionistas todas aprovam que você coloque pelo menos uma vez por semana, ou 2, ou até 3 vezes por semana, o peixe na sua dieta. Verdade. Porque ele fornece uma série de substâncias que são muito benéficas para o organismo. E o ômega 3 reside basicamente no óleo de peixe. Doutor, quando foi fazer a sua escolha e as suas pesquisas, quando a gente fala, ainda falando sobre o ômega 3, eu estou falando bastante dele porque eu acho que é um composto que muitas pessoas já ouviram falar. Tem um ômega 3 que é considerado o melhor dos peixes de águas frias, de águas profundas. A gente sabe que para consumo, a sardinha, que é barata, popular, pode ter uma concentração boa, alguns outros peixes, mas quando a gente pensa na preparação de compostos, aqui a gente tem que estar até atento na hora de consumir, doutor. Aqui foi um problema muito grande da composição do suplemento. Por quê? Porque o ômega 3 tem um gosto muito ruim.
Então, quando você toma, muitas vezes... Mesmo tomando em cápsula, parece que às vezes volta, né? Ele volta, e volta na boca com um gosto muito ruim. E nós conseguimos importar da Nova Zelândia o ômega 3 mais moderno que existe no mundo, que é em pó. Ômega 3 em pó? Em pó. Então ele não tem que tomar um comprimido separado, que é o que a gente fazia antes. Toma o suplemento e o comprimido separado. A pessoa tomava o suplemento, não tomava o comprimido, era uma confusão. E hoje em dia não, nós conseguimos nessas cápsulas, realmente não são pequenininhas e são 3 por dia, mas colocar todos os nutrientes aí, inclusive com altíssimas doses de ômega 3. Doutor, a minha curiosidade sobre suplementos como esse, ou esse suplemento especificamente, é o seguinte: a gente toma e já tem um resultado a curto prazo. Então, por exemplo, você vai perceber que você vai ficar menos esquecido, que seu cérebro vai estar mais ativo, e se eu interrompo, eu perco os resultados que eu já adquiri. Tem que ser usado sempre? Explica como é que funciona para nós, doutor. Não, você não perde, né? Mas não é uma boa ideia. O ideal é começar a tomar e A ideia continuar. é começar a tomar e tomar isso pro resto da vida. Eu vejo hoje em dia todo mundo querendo ficar bonito, né? Suplementos de beleza, todas as propagandas são voltadas para que a mulher fique cada vez mais bonita, cada vez mais viçosa. A gente ouve falar muito de pele, ácidos isso, ácidos aquilo. E também, por que não cuidar do cérebro, meu Deus do céu? Uma coisa é muito importante, sem deixar a outra de lado, né, doutor? Exatamente. E mal não vai fazer, só vai ajudar também nas outras partes do organismo. Doutor, chegou uma pergunta aqui pra gente que eu achei excelente, da Elizabeth. Obrigada pela sua participação e obrigada pelo elogio do meu look, viu? Ela diz assim: boa tarde, quero saber se ser esquecido na juventude pode ter alguma relação com desenvolver Alzheimer. Não, na realidade não. Já tem pessoas que nascem com realmente algum problema de memória, de esquecimentos mais fáceis do que outros. Mas para esses está indicado suplemento. O suplemento ajuda também nisto. Até esses crianças, adolescentes, que têm problema de concentração na escola, esse suplemento pode ajudar e ajudar muito. Altos executivos que trabalham 18 horas por dia têm necessidade de uma suplementação, sim, porque o seu cérebro também é uma máquina e também funciona de acordo com a sua solicitação. Se você solicita muito do seu cérebro, você precisa alimentá-lo para que ele possa desenvolver sua tarefa com grande habilidade. Doutor, para a gente finalizar, gostaria que o senhor deixasse um recado para nós, falando sobre a importância da gente começar a cuidar da nossa saúde o quanto antes, porque às vezes a pessoa pensa, quando eu tiver com 40, com 50 anos, eu começo a me preocupar com isso. Mas o doutor falou que, por exemplo, a partir dos 14 anos, as pessoas já poderiam utilizar. Enquanto o senhor dá a sua resposta, eu vou me preparar para dar um recadinho, mas, por favor, pode falar. O único problema que nós temos nesse sentido é de deixar a prevenção em segundo plano. A prevenção tem que ser em primeiro plano. E a prevenção não apenas em questão de memória, mas também em questão de outros segmentos do corpo. Nós achamos normal que se leve ao pediatra crianças desde que elas são pequenininhas, né? É normal, isso ninguém contesta. Agora, se leva ao geriatra com determinada frequência, não se leva ao geriatra com determinada frequência. E isso deveria ser realmente colocado em prática, porque a prevenção hoje em dia é o tema do dia em termos de saúde.
Doutor, foi um prazer te receber aqui, muito obrigada. Para quem quiser entrar em contato com o Dr. Norton, o site alzheimermed.com.br, o e-mail está passando aí para vocês, nortonsaieg@uol.com.br, e os telefones 0 operadora 11 99903 9395 e 94418008, tá passando direitinho para vocês. Doutor, obrigada, viu? Uma ótima tarde, volte mais vezes.